doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, estamos começando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, tendo a honra de entrevistarmos nossa querida irmã Marlene Sais. Marlene, é uma alegria que a gente possa conversar por alguns instantes, falando sobre temas tão importantes como a psicografia. Para mim é uma alegria imensa estar participando desse programa. O que vem a ser este termo, a psicografia? A psicografia, conforme encontramos no livro dos médiuns, é a transmissão do pensamento de um espírito desencarnado, feita por meio da escrita e através de um médium. É a forma com que o espírito desencarnado pode orientar, intuir, transmitir, passar uma comunicação que se materializa. Ela ficando escrita, ela ficando no papel, é uma prova mais concreta da participação daquela entidade, daquele espírito. Se a psicofonia, a palavra, ela pode se perder ao longo do tempo, na psicografia não. É aquela correspondência que nós vamos guardar e que demonstra ali o pensamento transmitido, materializado de alguém que nós amamos. Quando Moisés recebe as leis, há quem diga que foi uma psicografia intuitiva, que ele trouxe aquela legislação necessária ao povo daquela época, né? E nós sabemos que a psicografia, ela veio para ficar, e aí foi Chico Xavier mesmo que deu esse incentivo fantástico, mostrando que, através do consolo da psicografia, secam-se muitas lágrimas. Agora, Marlene, os que são médiuns, todos os médiuns podem psicografar? Não. Nós sabemos que a mediunidade, como você disse, ela é uma faculdade inerente ao homem, e ela independe do caráter, da intelectualidade, da raça, de qualquer conhecimento doutrinário. Ela é distribuída a todos, variando nas suas tarefas e nas suas funções. E temos dois grandes grupos de médiuns, os médiuns de efeitos físicos, os médiuns de efeitos intelectuais. Os médiuns... Explica para o telespectador, desculpa te interromper, essa diferença, sim, efeitos físicos e efeitos, sim, intelectuais. O médium de efeitos físicos, ele provoca os fenômenos mais materiais, tipo pancadas, ruídos, materializações, a própria doação da ectoplasmia, provocando as curas. Ele é mais direcionado a coisas mais palpáveis, mais tangíveis, mais audíveis. A mediunidade intelectual, ela já agrupa a psicofonia, a intuição, a inspiração, a psicografia, a pictoriografia, o médium que se dedica às artes, à música, à poesia. Então, o efeito intelectual, ele é amplo também. E, evidentemente, o médium psicógrafo, ele precisa dispor dessa facilidade. Não é porque você tem a mediunidade de psicofonia, por exemplo, que você também poderá psicografar. A mediunidade específica da psicografia, ela já está inserida no nosso contexto mediúnico, tanto que ela nos possibilita captar integralmente essa transmissão do pensamento que o espírito desencarnado deseja fazer através de nosso intermédio. E como o Chico sempre disse, que o telefone toca de lá para cá, mesmo sendo médiuns psicógrafos, nós precisamos aguardar aquela comunicação, aquele aceno, porque tem que ser feito o contato do mundo extrafísico para o mundo material. É necessário, para o desempenho da psicografia, algum conhecimento doutrinário específico? Evidentemente, para se fazer qualquer coisa, não só no campo mediúnico, é preciso se ter o conhecimento, é preciso conhecer. O médium, para psicografar, ele não depende exatamente de ter um conhecimento doutrinário. Entretanto, ao ter o conhecimento doutrinário, ele tem uma ferramenta
essencial para distinguir a qualidade da mensagem, se ela é uma mensagem boa, uma mensagem confiável. Se você não tiver o conhecimento doutrinário, você pode ser envolvido por qualquer espírito que venha lhe trazer informações incorretas e que não procedem. O conhecimento doutrinário, ele dá o tom da qualidade da mensagem. Enfim, a mediunidade, como nós falamos, ela é distribuída a qualquer pessoa, mas para que ela tenha um bom resultado, para que ela realmente provoque fatos de grande monta, que venham trazer benefícios, é preciso sim que o médium conheça a doutrina, que estude a doutrina e que saiba o que ele está fazendo. Em tudo nós precisamos nos aprimorar, e evidentemente na mediunidade mais do que nunca. Como é que o estudo favorece o médium nessa distinção? Como você disse, se um espírito que é enganador ou que é pseudo-sábio, como que o médium, quando ele descobre os mecanismos, isso o facilita? Há 5, 6, 7 décadas atrás, esta prática de chegar-se a um núcleo espírita, sentar-se à mesa, chamava-se incorporação na época, não é? E receber um espírito, era um fato mais ou menos corriqueiro. Mas como o mundo hoje globalizado, ele exige um aprimoramento, uma técnica em qualquer sentido, é evidente que o médium, para que ele possa distinguir um espírito zombeteiro, brincalhão, de um mistificador, de um espírito sério, honesto, ele precisa ter o conhecimento. E o conhecimento nós vamos adquirir estudando as obras básicas de Kardec, complementando com as obras de Emmanuel, André Luiz, as suas também, e obras que nós podemos valorizar. Então o médium, ele precisa ter esse conhecimento, nós o adquirimos através dos cursos de desenvolvimento mediúnico, da leitura constante, aí ele vai poder reconhecer primeiramente através da qualidade dos fluidos que esse espírito apresenta quando se aproxima de nós. O que isso gera no médium quando está assim se preparando? Você falou qualidade de fluido. Isso interfere na sensação do médium? O médium sente diferente? Como é? Sim, sim. É como você estar exposto a uma brisa quente, a uma brisa fria, a uma ventania, a um temporal. A qualidade do fluido, o fluido bom, é aquele que nos envolve de uma maneira positiva, agradável. Nós percebemos que está emanando de um espírito desencarnado uma energia que nós mantemos uma sintonia apropriada. E um mau fluido, aquele que é inerente a um espírito ainda despreparado, que venha com outros objetivos, te dá um mal-estar, uma sensação de desconforto. Você, no ato, percebe que você não está envolto numa atmosfera do bem. Então é muito fácil se reconhecer, desde que se estude, se faça o curso de desenvolvimento mediúnico, se tenha a condição desse conhecimento. Então esse é um dos fatores. E evidentemente o conteúdo da mensagem. Pela boa árvore se conhece os bons frutos e vice-versa. Se o conteúdo da mensagem não estiver de acordo com a doutrina, que traga se for uma mensagem de consolo, uma mensagem de alívio, o nosso critério de conhecimento, ele vai nos apontar se é uma mensagem confiável ou não. Por isso temos que ter essa informação, esse conteúdo doutrinário, para poder avaliar se uma coisa procede ou não. Agora, nessa questão, nós temos, quando a pessoa fala, fica aquilo no ar, as pessoas escutam e geralmente se perde. Mas quando elas escrevem, aquilo fica grafado, você mesmo ressaltou isso no começo, e aí é uma mensagem para sempre, não é? Desde que a pessoa guarde aquilo. Essa mensagem, muitas vezes, vem com uma assinatura. Alguém está transmitindo, o médium sente algum nome. É necessário, em primeiro lugar, que os médiuns da psicografia tenham que colocar nomes nessas mensagens que estão recebendo? O nosso entendimento vai no seguinte sentido. Se o médium está captando a transmissão do pensamento do espírito, não necessariamente ele deve assinar com a mesma assinatura, com a mesma grafia que o espírito demonstrava. Até porque a mediunidade da psicografia, ela tem a consciente, a mecânica e a semimecânica. Segundo Chico, antes de desencarnar, raramente hoje
a mensagem é através de um médium mecânico. O semimecânico e o consciente predominam, porque se exige do médium uma responsabilidade, um controle, um conhecimento, e na mediunidade mecânica isso já não é tão necessário. Evidentemente, se nós estamos captando o pensamento do espírito e não estamos desenvolvendo uma mediunidade mecânica, a assinatura ela não precisa ser idêntica àquela que o espírito desencarnado possuía. Até porque capta-se o pensamento, a ideia, e não os movimentos, e na questão de palavras também. Existem pessoas que vão em busca da mensagem consoladora e eles entendem que aquele espírito deva escrever exatamente como ele falava, usar os termos exatamente como eram utilizados por ele, e nós sabemos que não é bem assim. Porque quando nós retornamos à espiritualidade, passado aquele período chamado de perturbação espiritual, que varia de acordo com a evolução daquele espírito, o conhecimento, o preparo, superado esse período da perturbação espiritual, nós recobramos a lembrança de encarnações pretéritas. Nós ampliamos o nosso conhecimento, a nossa bagagem espiritual, ela fica muito grande. Dessa forma, não necessariamente, eu vou usar os termos que eu usava na minha última encarnação. Uma pessoa, por exemplo, que nessa última encarnação foi analfabeta. Ela não tinha um vocabulário muito grande, ela não sabia ler e escrever. Ela vai transmitir mensagem? Claro que sim, porque ela vai pensar e o médium vai captar o pensamento. Ela não precisa ser uma pessoa intelectualizada, uma pessoa letrada. Evidentemente, quando ela tem a lembrança de encarnações pretéritas, ela ampliou o seu conhecimento. E nada impede que ela utilize ideias, conteúdos que ela traz na sua bagagem espiritual, independente da vivência que ela teve nesta última jornada. Por certo, o conteúdo da mensagem, ele não necessariamente deve se pautar nas mesmas palavras, nos apelidos, no mesmo vocabulário. Porque quando nós recebemos a mensagem, nós vamos ver o conteúdo. Ele vem de encontro ao que nós almejamos ou não. É isso que é o mais importante. E não a questão da assinatura, ou a questão de determinados nomes, ou determinados apelidos, ou determinadas palavras. Gíria, por exemplo. Tem pessoas que usavam muito a gíria enquanto encarnadas. Nem por isso uma mensagem mediúnica deverá vir pautada em gírias. Ela ampliou o seu conhecimento. Marlene, as pessoas que estão iniciando, e às vezes até com um pouco de experiência na psicografia, elas se ocupam de se preocupar, quem é o espírito, eu tenho que deixar um nome, ele não escreveu, não sentiu o nome de ninguém, talvez não tivesse espírito comigo. É necessária a assinatura em todas as manifestações da psicografia? Muito interessante a sua pergunta, porque uma das preocupações que o médium iniciante tem é exatamente essa identificação. Ele crê que é preciso se colocar. E por vezes ele até fica exposto a alguma mistificação quando traz nomes famosos, nomes de pessoas conhecidas. E como nós dissemos, isso não é absolutamente necessário. O importante é que o médium assimile integralmente o conteúdo daquela mensagem, de formas que alguém, ao ler, nem precisa pôr o nome de quem colocou, porque ele vai identificar. Ele vai identificar o estilo, ele vai identificar através do conteúdo. Então, a preocupação do médium não deve ser absolutamente com o nome de quem vai assinar, os nomes que serão citados naquela carta consoladora, e sim sempre o seu conteúdo. O que vai ficar materializado naquele papel, como você colocou, é o conteúdo. E quem ler, certamente ele vai encontrar pontos ali que identifiquem a origem daquela mensagem, mesmo que ela não contenha um nome. Normalmente até se coloca o nome, no caso das mensagens consoladoras. Quando você se refere a mensagens consoladoras, querido telespectador, a Marlene está se referindo àquelas mensagens de parentes, de pessoas desencarnadas que você conheceu e que às vezes em alguma reunião podem se fazer presentes pela psicografia, não é verdade? Exatamente. Grande parte das casas espíritas tem essa função das psicografias, no Caminho da Luz, por exemplo, lá existe, e exatamente para que leve aos parentes, aos familiares, uma palavra do seu ser querido desencarnado. Então nós chamamos de mensagem consoladora o trabalho de Chico, que
tão bem identifica tudo isso, porque esse familiar sempre, ele ao ler a mensagem, ele já é tocado pela emoção e ele identifica ali algo que lhe fala muito de perto à alma, ao coração, na qual ele vai colocar o seu crédito. Mesmo, como nós dissemos, mesmo que não haja assinatura ou nome, mas ele vai perceber que algum conteúdo maravilhoso está ali que fala muito de perto às suas emoções, né? Obrigado pela sua audiência, fique conosco, fale do Transição para os seus amigos. Poxa vida, quando você fica feliz, muita gente também pode aproveitar isso, não é? Você também é médium do bem, multiplique essa mensagem. Até o próximo Transição e muita paz.